Ciao, buongiorno. Viu? Eu tô aprendendo. Ó, hoje nós vamos conhecer um dos símbolos de Roma. Isso mesmo, a gente vai pro Coliseu, Fórum Romano, e conhecer toda aquela região. Vamos embora comigo nessa? E antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e fique sempre por dentro das nossas viagens. Aciona o sininho aí. Saímos do nosso hotel pela manhã com destino ao Coliseu. Como nosso hotel era muito bem localizado, estávamos a mais ou menos 15 minutos caminhando. No caminho paramos para tomar café em um lugar muito bacana, um legítimo café italiano. Na sequência, seguimos andando e logo chegamos à frente do Coliseu e também do Fórum Romano, Palatino e do Arco de Constantino. Bom, e nós chegamos ao Coliseu de Roma, o Coliseu Romano e toda a estrutura em volta. Nós vamos conhecer agora tudo que tem aqui, né, nessa área, nessa região que é linda, gente. A gente já tomou café aqui perto, a gente já passou numa perfumaria, uma perfumaria bem bacana, a gente conversou com o senhor, com os perfumes italianos muito bons, então a gente recomenda. E claro, e muita coisinha barata, tá, gente? Tem o café da manhã barato, tem também essa perfumaria que a gente foi, então os perfumes que são bem em conta, tá? Se comparados a perfumes de outras marcas, né? E agora a gente desceu para cá, estamos à frente do Coliseu, né? Na parte traseira para lateral, que é aquela onde ela tá quebrada, né? A gente vai lá para a fila daqui a pouco, vai entrar no Coliseu, vai conhecer e também conhecer o Fórum Romano, Palatino, o Arco, tem muita coisa legal aqui nessa região, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vem com a gente para a gente aproveitar esse dia lindo que está fazendo aqui em Roma. Como o nosso horário de entrada ao Coliseu é com hora marcada, vamos fazer primeiro o Arco de Constantino, Fórum Romano e o Palatino. Todas as atrações são pagas para que você possa adentrar. Recomendo comprar antes para que evite filas. O Arco de Constantino é um dos mais importantes arcos de Roma. Foi construído em 315 d.C. para comemorar a vitória de Constantino contra Macêncio. O Fórum Romano era o centro monumental da vida política, comercial e judiciária da antiga Roma. O ingresso é o mesmo do Coliseu, mas a visita guiada tem um valor à parte que pode ser contratado na hora. O Fórum Romano e o Palatino foram a área arqueológica mais importante de Roma. Afinal, por mais de um milênio, o Fórum Romano foi testemunha de importantes fatos históricos. Então, nas épocas da República e do Império, era neste lugar que a vida pública, religiosa, cultural e econômica dos romanos se desenvolvia. De acordo com historiadores, por volta dos anos 600 a.C., sim, você deu certo, século 6 a.C., este local era um pântano, tinha muito lodo e água acumulada. A fim de melhorar as condições do local e da população, os romanos construíram a Cloaca Máxima, um sistema de esgoto que drenava essa água e a levava, juntamente com dejetos da cidade, para o rio Tibre, através de um único canal. Eles também construíram os primeiros aquedutos, levando água para toda a cidade. Com isso, todas as casas tinham água potável, bem como várias fontes distribuídas pelas cidades. Algumas delas existem até hoje. Desse modo, Roma comprovava toda a sua grandeza. Sua população ficava limpa e permanecia superior a outros povos. Passamos pelo Arco de Tito, que inspirou a criação de vários arcos no mundo, como, por exemplo, o Arco do Triunfo em Paris, com 15,4 metros de altura e 13,5 metros de largura. Esse é o arco triunfal mais antigo ainda existente. A fim de homenagear o imperador Tito Flávio, o arco foi construído por volta de 82 d.C. por seu irmão, o imperador Domiciano Flávio. Por isso, nele há uma inscrição que significa: o Senado e o povo romano dedicam este arco ao divino Tito Vespasiano Augusto, filho do divino Vespasiano. Nas colunas que restaram deste templo ainda é possível ver a inscrição: Senatus Populusque Romanus Incendio Consuptum Restituit. Traduzindo, fica mais ou menos assim: o Senado e o povo de Roma restauraram o que o fogo consumiu.
Portanto, a parte que vemos hoje do Templo de Saturno é referente à sua terceira reconstrução, que se deu após o incêndio em 283 d.C. A inscrição faz menção a este fato. Subimos um pouco mais e paramos num dos mirantes para apreciar a bela vista do fórum. Aliás, existem 6 mirantes espalhados pelo local. Foi interessante olhar deste ponto, pois dali é possível ter uma noção de como eram as construções romanas de antigamente. Tudo tão grandioso. Olha, gente, surreal. Um pouco mais acima está o Monte Palatino, a mais antiga e mais central das 7 colinas de Roma. Considerado o berço da capital italiana, porque, segundo a lenda, esse teria sido o local onde Rômulo matou Remo para obter o poder e governar sozinho Roma. O ideal é reservar umas 3 horas para conhecer o Fórum Romano e o Palatino. Assim você pode explorar o local com bastante calma. Vale muito a pena conhecer este lugar. Como o nosso tempo estava meio curto, já saímos do Fórum Romano e fomos para o Coliseu. Gente, esse é o Coliseu de Roma. Essa obra gigantesca que você vai acompanhar aqui no nosso programa, né? Que você vai ver todas as informações e os detalhes. O Coliseu é o maior anfiteatro de Roma. Foi construído a pedido do imperador Vespasiano em 72 d.C. e inaugurado em 80 d.C., ou seja, 8 anos. Já estamos dentro do Coliseu e agora começando a visita. Bastante gente, hein? Rapaz. Vamos lá. Dentro dá para ver a arena dos gladiadores como era por dentro e por baixo. O ingresso é o mesmo do Fórum Romano e vale por 2 dias consecutivos. A entrada vai das 8h30 às 16h30. O ingresso dá direito ao Coliseu e também ao Fórum Romano. Construído na antiguidade, o Coliseu de Roma atualmente é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Este patrimônio histórico mundial revela a habilidade e as diversas técnicas utilizadas pelos arquitetos, engenheiros e construtores da Roma Antiga. É, portanto, um dos maiores exemplos da arquitetura romana. Hoje está calor, gente. Então, bora subir a escada, né? E você sabia que o Coliseu também é chamado de Anfiteatro Flaviano, uma vez que a dinastia Flaviana estava no poder quando ele foi construído? Acredita-se que o nome Coliseu surgiu porque ele foi construído sobre o lago da casa de Nero, que contava com uma grande estátua do imperador chamada de Colosso. Mais uma vez, escada, gente. Eu falo, para vir para Roma, conhecer, tem que estar bem, que não é meu caso, tô quase morrendo. O Coliseu de Roma foi utilizado para entretenimento durante 5 séculos. No século V, Roma foi atingida por um terremoto que afetou a estrutura do local. Entretanto, ele foi restaurado posteriormente. Séculos depois, ele foi usado como base militar. Durante a Renascença, a partir do século XV, o local foi diversas vezes saqueado. Sendo assim, perdeu grande parte dos seus materiais valiosos. Inicialmente, o Coliseu possuía 3 andares e depois foi adicionado outro. Possui 45 metros de altura e corresponde a um prédio de 2 andares. O Coliseu foi construído com concreto e areia. Também foram utilizados pedra, mármore e ladrilho. E a gente acha que tem mais uma escada ainda. Mais uma escada. Na Roma Antiga, ele abrigava de 50 a 80 mil pessoas. Possuía cerca de 80 escadas, o que facilitava a saída de tanta gente. Durante os jogos inaugurais, estima-se que morreram cerca de 9 mil animais e 2 mil gladiadores. A arena foi construída em madeira. No entanto, recebe esse nome uma vez que a estrutura era coberta de areia. Ela media 87,5 por 55 metros. Alguns espetáculos incluíam animais exóticos, os quais eram importados da África, como os leões, panteras, elefantes, rinocerontes e até girafas. As arquibancadas do Coliseu eram divididas segundo as classes sociais. O pódio para as classes altas, a maenina para a classe média e os pórticos para a classe baixa.
E após este passeio pelo Coliseu, continuamos andando e fomos seguindo o nosso roteiro. Chegamos ao Mercate de Traiano. Como o nosso tempo estava curto, queríamos visitar outros lugares, apenas ficamos alguns minutos no local sem adentrar as ruínas. O Mercate de Traiano é um complexo de 150 lojas e gabinetes administrativos na época. Lá se vendia de tudo: seda, especiarias, frutas, peixes, dentre outras coisas. Numa comparação simples, seria como um shopping. O mercado hoje abriga o Musei del Fiore Imperiale, que conta a história da construção dos foros imperiais através de maquetes. Entre se tiver interesse, senão, da rua dá para observar bem como era o lugar. E logo ao lado fica este lindo palácio, podemos assim dizer, o Altar da Pátria. O Altare della Patria, onde está a estátua de Vittorio Emanuele, é uma homenagem ao primeiro rei da Itália unificada, inaugurado em 1911. Dentro dele está o Museu del Risorgimento. Subindo de elevador panorâmico até o topo, tem-se uma vista maravilhosa. Ele é pago, a questão de você adentrar o museu. As escadas só dão acesso até a estátua. Subindo as escadas pela direita, vá atrás da estátua para fazer a foto da Piazza Venezia. Na sua direita vai ter uma portinha pequena. Atravesse ela e vai ter tipo um terraço com vista para o Coliseu, Fórum Romano e o Mercado de Trajano. Para você ver que tudo é muito perto em Roma. Saindo do Altar da Pátria, fomos até o Teatro Marcellos. Infelizmente, ele está fechado, mas conseguimos registrar o momento. O Teatro Marcellos parece uma cópia miniatura do Coliseu. Sua construção começou com Júlio César, mas foi Augusto que terminou em 17 d.C., dando o nome de seu sobrinho para ele. Andando um pouco mais entre praças, fontes, chegamos à Bocca della Verità. Lá na frente, gente, a Bocca della Verità. Desde a Idade Média eles acreditam, né, que se você contar uma mentira com a mão na boca da estátua, ela se fecha. Então é bem legal todo mundo vir aqui e tirar foto com a mão na boca da estátua. Bem bacana, né? Mais uma coisa legal aqui de Roma. A Bocca della Verità é uma grande face de mármore com a boca aberta. Diz a lenda que se uma pessoa mentirosa colocasse a mão dentro da boca da verdade, a boca se fechava. Então corria um risco de ficar sem os dedos. Gente, nós estamos aqui na Bocca della Verità. Dizem que se colocar a mão dentro dela e contar uma mentira, ela fecha, tá? Ano que vem eu vou fazer exercício o ano todo, tá? Graças a Deus não fechou. Pra você ver como é verdade o que eu vou fazer ano que vem, né? Ela está localizada na entrada da igreja de Santa Maria in Cosmedin e todos fazem a famosa foto com a mão dentro da boca. A fila anda rapidinho, a entrada é gratuita. Se você quiser, pode doar algumas moedas para a manutenção do prédio. E andando atrás da Bocca della Verità, andando uns 100 metros, chegamos ao Circo Máximo. Gente, aqui é o Circo Máximo, né? Ou pelo menos era. Lá no fundo, vocês vão ver que tem um pouquinho ainda da estrutura. E é aqui que aconteceu as corridas de cavalo a cavalo, as corridas de cavalo, né? Também as corridas de bigas. E esse espaço hoje ficou aqui, próximo ao Fórum Romano, ao Palatino, né? E aqui tem um espaço que permaneceu, né? Hoje somente areia, né? Uma areia mais branca, uma pedrinha, e as pessoas caminham por aqui. Bem legal. O Circo Máximo foi o maior estádio da Roma Antiga. Fica entre os montes Palatino e Aventino. Foi construído no século IV a.C. para competições esportivas, lutas e corridas de bigas. Hoje restou somente um gramado no lugar. Não é um lugar muito interessante de ir se o seu tempo estiver curto. E já é final de tarde. Como viemos para conhecer Roma, gente, vamos tomar um pouquinho mais de fôlego e andar um pouco mais. Vamos para o Happy Hour no Trastevere. As caminhadas em Roma são maravilhosas pelas imagens que vemos. Sempre existe uma atração bem pertinho. Andando, chegamos à Ponte Palatino. Gente, essa daqui é a Ponte Palatino.
Fica, né, próximo ao bairro de Trastevere. O mais legal dela é que é o seguinte, a mão é inglesa. Então isso é bem bacana. Olha que legal essa vista. Olha que bacana, tem outra ponte aqui e ali é uma ilha. Isola. Muito legal, né? Dá pra ir lá se quiser, tem um bar e tal, mas a gente não vai não. É a ponte que atravessa da região da Roma Imperial para Trastevere, o bairro mais boêmio da cidade e onde estão os melhores happy hours. A Isola Tiberina é uma ilha que fica no meio do rio. Tem uns bares, uma basílica e um hospital. Caminhe só vendo ela, mas dá pra ir até lá também, porque é bem bonitinha. E chegamos em Trastevere. A Via della Lungareta é a rua de entrada do bairro. É cheia de bares, restaurantes, artes nas paredes e é muito fotografável. Todo o bairro é muito fotografável. Ande pelas ruas estreitas, vá vendo as coisas bonitas até achar um restaurante que lhe agrade. E claro, não podíamos deixar de tomar um delicioso gelato. Gente, ó, eu vim aqui e agora eu vou experimentar. Até agora a gente não tinha experimentado, né? O gelato. Vamos lá, vamos ver se é bom. Não, Breno, não. Vamos ver se é bom, né? Experimentar. O gelato. Grazie mille. Grazie, aqui em Trastevere. Grazie. Gente, agora eu vou comer meu gelato, ó, de manga. A Basílica de Santa Maria de Trastevere foi o primeiro local oficial de cultos do cristianismo construído em Roma. Além disso, é a mais antiga das igrejas dedicadas a Nossa Senhora em Roma, de 1143. Dentro, você pode ver os mosaicos do século XII, sendo o mais conhecido de Pedro Cavallini, que representa a morte da Virgem Maria. Está bem no centro da meia cúpula. É dourado e com cores intensas. A visita é grátis e vai até às 21 horas. Na transversal da Basílica, bem na esquina, tem pizza em fatia com combo de cerveja ou refrigerante. Ótimo para se bater a uma fome rápida, né? E como já era quase noite, após a revoada dos passarinhos por Trastevere, olha, a gente diz quase noite, mas eram aproximadamente 5 da tarde. Resolvemos pegar um Uber e ir até a região do Panteão e da Fontana de Trevi para jantarmos por lá. Uma dica, à noite os dois monumentos são maravilhosos. E aí, gostou do nosso programa? Bom, vamos aos custos do dia. Para o Coliseu e Fórum Romano com horário marcado, para o Coliseu o ingresso ficou em torno de 17 euros por pessoa, aproximadamente R$100, na cotação do dia. Para todos os outros passeios, não tivemos custos. No café, como mostramos, nosso custo foi de 5 euros por pessoa, aproximadamente R$30. Como estávamos com pressa, comemos alguma coisa simples no almoço e gastamos 3 euros. E no jantar, fomos até a região do Panteão, onde comemos em um bom restaurante. No total, gastamos em torno de 14 euros por pessoa, mais ou menos R$80. Espero que tenham gostado. Voltamos em breve com o 4º dia por Roma, aqui no Batalha Mundo Afora. Gente, espero que vocês tenham gostado deste passeio maravilhoso que a gente fez hoje aqui pelo Coliseu, também conhecendo o Fórum Romano, o Palatino. Foi muito bacana. Qualquer dúvida a gente vai tirando por aqui. Mas a gente agradece demais. Espero que vocês tenham gostado, como eu, desse super lugar, desse lugar maravilhoso que é Roma, aqui na Itália, Coliseu, essa obra de arte do mundo.